minha gente, tudo bem? Você, patriota, já bateu uma continência para a bandeira dos Estados Unidos hoje? O Bolsonaro já. A minha continência, a bandeira americana. E provavelmente também Dona Zélia, que em um comentário a um vídeo recente aqui do canal louvou as medidas tomadas por Trump e os rumos escolhidos aí para o futuro dos Estados Unidos. Afinal, Dona Zélia participou ativamente na campanha para que o orangotango Trump sentasse na cadeira presidencial e com isso conseguiu inclusive não ser deportada como imigrante ilegal, afinal reside em Sorocaba, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo, que anualmente cedia uma festa confederada herdeira de escravagistas e racistas dos Estados Unidos e por determinados eventos históricos recentes, aparentemente devem preparar um grande evento com dress code laranja. Laranja, que é o papel desempenhado pelo professor Rock, que se presta ao serviço de passar pano para a OTAN e tudo que é decidido do ponto de vista do imperialismo. Mas o nosso vídeo de hoje pretende combater esse tipo de ideologia e de propaganda comprometida com o imperialismo estadunidense, com a estrutura e manutenção da ordem de poder vigente nesse mundo e que a gente possa escapar de maneira crítica e pensada, raciocinada, consciente desse cercadinho no qual querem nos pôr diariamente. E para não sermos atingidos pelos dardos inflamados do inimigo e nem cairmos nessas armadilhas de quem se presta ao serviço de testa de ferro do imperialismo, inclusive uma testa que começa acima da sobrancelha e termina na nuca, nós vamos ler o texto de Samir Amin a respeito do imperialismo e que tenta retrabalhar esse tema dentro do sistema globalizado ali no início dos anos 2000. Mas antes de prosseguirmos, não esqueça de dar uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque lá tem maneiras de você apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja ali pela campanha do Apoia-se, seja você mandando um Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, então a chave do Pix vai estar aqui embaixo, e antes de você se endividar em 2025, dá uma força, pô, camarada. Além disso, você pode se tornar também membro aqui do canalzinho, considere essa possibilidade, afinal você terá conteúdos exclusivos semanalmente. Somos um grupo pequeno, mas fiel e resistente. Curta esse vídeo, comenta para engajar, espalhe a palavra por aí, e bora ler o texto. Sigamos! Bora lá então ler o texto O Imperialismo, Passado e Presente de Samir Amin, intelectual egípcio, economista e cientista social, que foi professor na Paris 8, na faculdade em Dakar, trabalhou por muito tempo como presidente do Fórum Mundial de Alternativas, atuou como presidente ali do Fórum Terceiro Mundista e mais uma penca de coisa que esse camarada fez. O link inteiro desse artigo, que foi publicado pelo periódico acadêmico O Tempo em 2005, estará na descrição aqui do vídeo. E prestem atenção! Texto publicado em 2005. Por que eu quero destacar isso? Por que eu quero sublinhar isso? Porque tem coisas que talvez nós leiamos que parece que foi ontem que o Samir Amin escreveu, mas não. É porque ele fez uma análise de estruturas, de movimentos que constituem o processo do desenvolvimento histórico dentro do capitalismo e sob as relações imperialistas. Nossa, que significa tudo isso, Bruno? Significa que ele não fez uma descrição de uma foto, por exemplo, ó, aconteceu isso aqui, tá acontecendo isso aqui, que é o que normalmente um monte desses analistas aparentemente geopolítico que aparece em podcast, gravando vídeo, que a cada 2 minutos tem uma explicação para tudo que tá acontecendo no mundo faz. Descreve uma foto, mas não tem nenhum aparato para interpretar o movimento, a história que faz com que essa foto seja possível. Eles não conseguem fazer nenhum trabalho que esteja para além de descrição de uma foto e interpretação já feita desta foto a partir de um pensamento binário, simplificado, muito intuitivo e que é tão burro que a gente consegue assimilar com facilidade. Então, para não cair nessa armadilha, dá trabalho. E dá trabalho porque a gente tem que ter um bom aparato acadêmico, um bom aparato intelectual para interpretar a realidade. A gente tem que ter um pouco do tico e teco ali armado. Por isso que é importante a gente trabalhar as armas da crítica. Por isso que é importante a gente ter uma teoria bem feita, bem acurada. Teoria revolucionária para poder ter ação revolucionária. Para poder qualificar a análise da realidade, tem que ter explicação dos processos que fazem com que nós cheguemos aqui. E não simplesmente sair reproduzindo o que está acontecendo no mundo diariamente, a cada segundo. E aí fica fácil, né? Você tem uma chavezinha de propaganda que você vai fazer, e aí tudo que aparecer você faz de acordo com essa propaganda. Pô, mano, aí não precisa de estudo, não precisa de ciência, nem nada disso. Por isso que esse texto, inclusive, que não é o melhor, nem o único, nem o sei lá o que, para falar sobre o imperialismo, a gente vai selecionar para trabalhar. Ele faz no início uma observação teórica sobre o tipo de análise a ser feita a respeito do sistema global, como ele está funcionando, como ele funciona, desde sua constituição com o capitalismo se mundializando e depois com as estruturas do imperialismo, como elas se articulam a tudo isso, para a gente poder daí não cair nessas malandragens, que são de fácil assimilação.
Então ele vai fazer uma discussão teórica que é importante pra gente. Você que está assistindo esse vídeo até esse momento, que eu já não sei quantos minutos são, você não vai desistir. Você é capaz. Você é incrível. Aqui o papo de coach. Você acorda às 4 da manhã e toma banho gelado. Mas não precisa fazer isso. Você pode também só segurar um pouquinho aqui e aguentar esse papo brevemente teórico, essa introdução de observações preliminares do Samir Amin, para a gente poder ver como é que, cara, o cérebro tem que operar de uma maneira mais sofisticada do que os careca da geopolítica fazem. Tudo bem? Então bora lá. Ler o texto de Samir Amin, publicado pelo periódico acadêmico O Tempo, no Rio de Janeiro, em 2005, e que a gente vai poder ver uma tese forte do Samir Amin, que é a tese de que o imperialismo é uma relação sempre presente, e a gente vai compreender o que ele está chamando de imperialismo. E aí, para crítica, para melhorar o argumento, tudo mais, a gente pode fazer. Mas o texto ele vai ser muito interessante para a gente que quer fazer esse tipo de análise, que não quer ficar aí caindo nas lorotas fácil de ser consumida. Bora lá, gente. Samir Amin. Propor uma perspectiva de conjunto do sistema mundial requer, evidentemente, uma seleção rigorosa entre múltiplas possíveis abordagens analíticas. Ou seja, para eu poder analisar o que está acontecendo, eu preciso saber selecionar bem método e teoria. O que eu vou utilizar para fazer essa análise? E o que exige, o que determina quais serão os métodos e as abordagens analíticas? O objeto que eu estou vendo. Não é a minha preferência, a minha idiosincrasia. Eu vejo o objeto. Quais são os melhores aparatos, os melhores instrumentos que a gente tem para poder analisar esse objeto? Com qual objetivo? Né? Com que propósito? Intervir. Assumir o controle sobre esse objeto. Resolver o problema. Ciência é para resolver problema. Ciência é para nos municiar de capacidade de intervenção na realidade. Se não for isso, é propaganda, é ideologia barata. Então, o que vai decidir qual é a melhor maneira de interpretar um fenômeno? O objeto que eu estou vendo. Esse fenômeno ele me exige determinadas coisas. E aí eu tenho que utilizar esse aparato, utilizar os instrumentos disponíveis, o arcabouço que eu tenho, conversar com pares, com outros grupos, debater, organizar aí uma comunidade científica que nos ajude a resolver esse problema. Inclusive, se você gosta desse tipo de discussão sobre projeto de pesquisa, lá na Hotmart eu tenho um curso sobre como desenvolver aí dicas de desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, de como manejar essas coisas. Foi um dos primeiros cursos que eu gravei, ainda não tinha uma câmera adequada, hoje tem uma câmera bem melhor, mas o conteúdo tá bacana. Dá uma olhadinha lá. De todo jeito é isso. O objeto exige, requer, e aí a gente vai tentando manejar, construir, estabelecer critérios para poder solucionar problemas. E requer também, entre outras coisas, destacar as relações de dominação, subordinação, de concorrência, de complementariedade entre os diferentes estados e regiões que compõem o sistema global. Afinal, nós estamos falando de uma perspectiva do sistema mundial, olhar em conjunto tudo o que está acontecendo. Para olhar em conjunto, utilize bons métodos, bons instrumentos e tem que estar atento para destacar que tipo de relação está rolando, entre quais sujeitos, quais agentes. Né? Então, é concorrência, é subordinação, é dominação, é complementariedade, como essas relações se dão, tem que estar atento. E essa atenção exige, então, que você tenha que ter um tipo de observação que ela é muito sistêmica, globalizada a partir do seu território, mas é muito difícil fazer essa abstração e esse olhar global. É um esforço considerável, mas que traz muitas perdas. Mas isso o Samir Amin já vai indicar pra gente. Tal exercício é sempre perigoso e corre o risco de negligenciar a importância das dinâmicas internas, próprias a cada um dos componentes nacionais e regionais. E é o que eu estava comentando. Dinâmicas internas importantes. Internas e históricas, mas já vamos lá. Muitos dos vastos panoramas propostos, entre outros pela economia política internacional, uma área importante, economia política internacional, uma linha de pensamento e de análises cristalizada apenas há relativamente pouco tempo incorre nesse erro, ou seja, de olhar esse macro e não observar as dinâmicas internas de cada um dos agentes, de cada um dos estados, de cada uma das sociedades. Porque se a gente utiliza a categoria de estado, genericamente, como Hegel fazia, por exemplo, em sua filosofia do direito, a gente perde o que é o estado historicamente constituído em cada um dos territórios. A trajetória é distinta, a organização é distinta, o tipo de poder é distinto, os propósitos são distintos e os projetos nacionais são distintos. Não é a mesma coisa, não é tudo igual. E a gente tem que ficar atento para isso, porque os processos históricos exigem que a gente perceba que os agentes são distintos, são diferentes. Se você vai com a ingenuidade de usar a categoria Estado como se fosse a mesma coisa para todo mundo, você não compreende, por exemplo,
um estado que surgiu de um processo de colonização e de luta por independência. Outro estado que surge por um processo de relativa autonomia com uma industrialização moderna e que se sustenta aí. Outro que surge no combate, na luta com outros povos da região, de outro território. São diferentes caminhos. Um que vem e combina elementos modernos com elementos, vamos dizer assim, tradicionais, ou elementos de um estado tributarista mais... como é que eu posso falar? Tradicional é o melhor termo. Ou mesmo a construção de um estado comunal, como se pretende em alguns territórios, são diferentes e a gente tem que considerar isso, tá bom? Então, importante ver. O que reduz consideravelmente seu alcance, a despeito do valor e da importância incontestáveis das conclusões propostas. Não duvido que os autores dos melhores desses quadros históricos estejam plenamente conscientes da importância das dinâmicas internas próprias das sociedades em questão, sem, no entanto, deixar de apontar sua articulação com as dinâmicas globais. Sou bastante crítico em relação ao paradigma no qual esses estudos de economia internacional se baseiam, que considera os estados como constituindo uma categoria em si mesma, independentemente do conteúdo específico que define o estado ao longo dos estágios sucessivos da história universal, e cada um dos territórios. É diferente a construção dos diferentes estados. Assim, esses estudos abordam com o mesmo método as relações entre estados tribais, estados dinásticos, era essa a palavra que eu queria, dinástico, estados do capitalismo, como fundamentalmente adversários e nada além disso no seio do sistema dos estados, o que é lorota, porque há complementariedade, há subordinação, há combinação, há uma série de coisas, de elementos possíveis. Não é simplesmente estado capitalista e nada mais. Existem diferentes maneiras de coordenar e organizar estados, e como eles aconteceram durante a história. O paradigma de economia mundo, ou de sistema mundo, a gente pode chamar também, né? Que foi cunhado por autores aí como Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, André Gunder Frank, e no caso Samir Amin, né? Eu mesmo ele está falando do Samir Amin, obviamente. Não sou eu mesmo, Bruno Reikdal. Gostaria muito de sentar nessa mesa aí, mas eu imagino que jamais seria um imortal capaz de sentar nessa salinha. Apresenta o mesmo risco, o de transformar as determinações globais dominantes, que se impõem às dinâmicas internas nacionais e regionais, em distantes da história, negligenciando por esse fato mesmo as possíveis guinadas de percurso produzidas pelas transformações internas, para melhor, renovando as capacidades autônomas de agir de uma sociedade, ou para pior, mergulhando na regressão. Ou seja, mesmo o pessoal como Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, André Gunder Frank, o Samir Amin, que é um pessoal que pensa sistema mundo, que pensa para além dessa fixidez, analisando o sistema capitalista sem considerar determinados elementos específicos de diferentes sociedades, que tenta fazer essa parada, corre o risco de, ao observar o panorama, perder os elementos próprios, internos dos estados, que constituem novas possibilidades para a transformação, inclusive desse panorama geral. Para não ficar em abstrações, a China, como ela se constitui e se desenvolve desde a Revolução de 49, com todas as lutas e mudanças internas de seus projetos, ela conseguiu e consegue hoje ser um enfrentamento ao paradigma estabelecido pelo capitalismo e imperialismo globalizado hoje. Sacou? Então, isso eu não posso interpretar simplesmente olhando o panorama e a disputa de capitais e estados dentro do capitalismo. Existem movimentos internos, projetos nacionais, organizações sociais, transformações de diferentes maneiras que guinam, que tendem, que quebram esses padrões. E a gente tem que estar atento para isso, é isso que o Arrighi está chamando, o Samir Amin está chamando a atenção, tá bom? Então, esse tipo de processo, se você não se atenta, você não consegue ver o que está acontecendo efetivamente. Então não pode olhar só o panorama sem olhar também elementos que vêm internamente dos estados alterando o próprio processo e a dinâmica do sistema econômico global. Essa é a ideia, tentar articular essas duas coisas sem perder esses movimentos. O que não é simples, o que mostra mais uma vez que o pessoal que fica fazendo geopolítica aí em jornal, em comentário de última hora, a cada 2 segundos tem uma resposta para tudo, tá tudo errado. Minha opção é restituir a articulação dinâmica global, dinâmicas locais, elas mesmas específicas para cada grande etapa da história, toda a centralidade que, em minha humilde opinião, caracteriza a história da humanidade e a torna, entre aspas, impossível na medida e na longa duração,
quiçá no imediato, ou a menos afeta as previsões, diminuindo os coeficientes de probabilidade, conduzindo-me a concluir que não há leis na história anteriores à própria história. Não há leis na história anteriores à própria história. O problema é que boa parte do pessoal que faz análise da economia global, da economia internacional e não sei o que lá, trata como se houvessem leis históricas indecifráveis e esticam para frente e para trás, no longo prazo e como leitura da foto imediata, que as dinâmicas são inevitáveis, que esse é o processo, que não há o que fazer e tal e tudo mais. Então, é importante a gente chamar a atenção para isso. Não existem as regras que esses caras... Eita, olha o gatinho aqui. Cuidado, Lionel. Esse aqui é a Leonela. Não há essas regras fixadas e que, se você não olha para a história, para essas dinâmicas, para o que está acontecendo, imagina que é só substituição, por exemplo, como se pensa e muitas vezes em política internacional, de um hegemon por outro, de um dominador por outro e ponto. Como se fosse só, dentro desse panorama, um domina e o outro é subordinado. E não percebe tudo o que está acontecendo. E é tudo a mesma coisa, sempre o poderoso, o oprimido, igualzinho. É sempre aquele que é forte, o fraco, igualzinho desde sempre, desde que a humanidade é a humanidade. Não, isso aí é burrice, isso aí é burrice. Então o que o Samir Amin quer fazer é, ao rearticular o panorama geral com as questões locais, você não cai nessas leis naturais, né? Você consegue trabalhar efetivamente com a história, ver melhor os problemas e sabe intervir neles. Sabe analisar bem para atuar bem. Tudo não é obviamente possível, mas muito o é. Ou seja, não dá para fazer realmente essa observação panorâmica da totalidade das relações, mas eu consigo fazer bastante coisa. Aliás, nos recorda Marx ao afirmar que são os homens que fazem a história, apesar de fazerem-na em condições que se lhes impõem. Ou seja, Marx sustentava o quê? Para a gente poder fazer a história, a gente precisa estar em condições de fazer a história. Então só é possível fazer a história sob determinadas condições, inclusive. E a gente não escolhe essas condições, mas a partir de perceber como se dão as condições, a gente pode escolher o que faremos com essas condições. Porque somos nós que estamos fazendo. A história não foi feita pelo além, pelo transcendente, senão pelos seres humanos. Nem pelas leis da natureza do além. A gente constrói a história a partir das condições que nós temos. Determinadas condições exigem que você leia bem o que está acontecendo para tomar uma boa ação. Esse é o processo. E para Marx é isso que acontece. A gente, para fazer história, tem que ver bem o que está rolando, quais são as determinações vigentes, quais são as condições que a gente tem para atuar. Se você não faz isso, você cai no raio dessa naturalização de determinadas leis da natureza eternas e vigentes que a gente não tem controle, que a gente também nunca vai ter, mas que seriam próprias, então a gente não precisa nem pensar muito. Descobriu uma dessas leis, ela vai ser imutável. Não. Você tem que estar sempre revendo os processos, trazendo a história, utilizando os elementos sempre que possível para revisar, reatualizar, olhar novamente a realidade, um novo proceder científico diante do mundo. No caso, o Samir Amin está preocupado com a economia política internacional. Então isso é muito importante da gente prestar atenção. Eu mesmo defini a modernidade pela cristalização dessa nova consciência que substitui as alienações anteriores. Deus faz a história, por exemplo, né? Que é uma coisa própria de um pensamento que tira da responsabilidade dos seres humanos a atuação sobre a história e de que a história está nas nossas mãos e que nós que a realizamos, nós que resolvemos os problemas. E aí põe no transcendente. Nas leis da história, por exemplo. Uma lei aí da história imutável. Não, a gente que está fazendo. Pô. Ou aquela proposta posteriormente pela ideologia dominante do capitalismo. A economia faz a história. Né? Algumas pessoas vão chamar de economicismo. E aí atualiza e reproduz uma concepção econômica capitalista para desde que o mundo é assim. Desde que o mundo é mundo tem capital, desde que o mundo é mundo os seres humanos são guiados por seus interesses individuais egoístas, com cálculo ótimo econômico dentro do mercado, sabe? Essas maluquices. Esse pessoal faz isso. Tudo bem? Bom. Devo precisar, contudo, que as páginas seguintes são centradas nas dinâmicas globais, limitando-se a apontar que elas supõem nos contextos locais, que não estão exclusivamente condenados a se ajustar, mas podem, ao contrário, pelo menos forçar o global a se ajustar às exigências de transformações impostas pela dinâmica local. Veja, você pode falar, nada a ver, cara. O Samir Amin está dizendo o quê? Que a gente do pequenininho pode mudar o todo? Não, presta atenção. Dinâmicas locais podem forçar ajustes do sistema global e utilizá-lo a seu favor. Vou dar um exemplo. Tem um autor chamado Franz Hinkelambert, que ao discutir sobre o neoliberalismo e sobre a
organização desse sistema global a partir dos anos 90, sistema de mercado financeiro e tal, não sei o que lá, e de como os países do centro industriais queriam repassar os custos de sua produção para os países da periferia e transferir o capital produtivo, efetivo, para um capital improdutivo, financeiro, fictício, né, do sistema financeiro. Ele falou, no início dos anos 2000, o Franklin Lambert falou, os tigres asiáticos, a Índia e a China sacaram como utilizar isso a favor deles. Utilizaram do sistema neoliberal, ou desse processo de financiarização, para trazer indústrias e alçaram um tipo de industrialização local, de projetos de desenvolvimento nacional, distintos, com diferentes ideologias, diferentes propósitos, mas que auxiliaram a seu favor, utilizar a dinâmica externa e fazer, portanto, que a dinâmica externa se ajustasse às exigências de seus interesses. Então, a China conseguiu fazer isso e fez alavancas para poder acelerar seu processo de desenvolvimento de força produtiva. A Índia fez isso em outro sentido. Mesmo a Rússia conseguiu fazer isso depois da dissolução da União Soviética em certa medida. Os tigres asiáticos fizeram isso. Então, tinha um projeto nacional, tinha um planejamento que fazia com que essas dinâmicas globais se ajustassem a seus interesses também. Então, não era só uma dinâmica de imposição de cima para baixo. Esse pessoal conseguiu, opa, deixa eu usar isso aqui a meu favor. E teve um tipo de ajuste que força uma nova dinâmica, que agora a gente vê os frutos, com os BRICS e com outros grupos que vão fazendo frente à estrutura imperialista capitalista vigente. Beleza? O Samir Amin estava vendo isso e estava analisando isso também. Creio dever lembrá-lo aqui ao leitor, aqui a nós leitores e leitoras, online, um react a texto, que seria na verdade uma leitura comentada. Por que a análise proposta não enfatiza as dinâmicas internas, mas somente faz menção a elas? Ao longo do texto, o leitor verá que concedi importância decisiva a essas dinâmicas internas para os dois dos maiores centros do sistema moderno, a Europa e a China. O futuro do sistema global dependerá em larga escala de mudanças internas possíveis e particulares dessas duas regiões, que poderão iniciar uma evolução para além do imperialismo. A aposta do Samir Amin aqui é grande. Aqui ele está fazendo uma aposta. Ele não está dizendo que isso vai acontecer. Diferente do pessoal aí que fica fazendo futurologia na internet de geopolítica, tá? Fuja de quem faz futurologia. Vá atrás de quem faz análise. Análise, não futurologia. O Arrighi está dizendo, dependendo de como funcionar determinadas dinâmicas internas na Europa e na China, vamos olhar o que está acontecendo ali, a gente pode ver aí uma possibilidade de evolução do sistema para além do imperialismo. O sistema globalizado vigente, que é imperialista. Ele está querendo buscar, portanto, na intelecção positiva da realidade, o seu negativo, como diria Marx. Ou seja, ao compreender como funcionam essas dinâmicas, a gente vê quais são os furos que tem nela que cava a própria cova. Esse é o ponto. Se você achou na muralha do seu inimigo um furo, ali, meu amigo, você pode começar a pensar, é aqui que a gente vai fazer o estrago. O cupim que encontrou o buraquinho na madeira falou, é aqui a minha entrada para fazer tudo sair ruim. É essa a ideia do Arrighi, de novo, Arrighi, eu tô com o Giovanni Arrighi na cabeça, do Samir Amin. Tá bom? Então, bora lá. Interessantíssima esse tipo de abordagem que ele está fazendo, mas também que está dentro de um tipo de chave de análise marxista. Essa é necessariamente a opção dos que propõem não somente tentar conhecer melhor a realidade, mas ainda agir para transformá-la. Esse é o nosso objetivo. A ação, para ser eficaz, deve poder tornar-se ação das massas em movimento, e essas se cristalizam em força histórica, primeiro nos planos definidos pela estrutura das sociedades componentes da sociedade mundial. Ou seja, você não começa do plano externo globalizado para ver o que acontece nos países para mobilizar as massas. Você começa na tua rua, querido. Você começa na organização de onde você tem acesso. Não dá para você decidir pelo que está para fora de você. Então, bem-vindos à realidade, né? Na realidade, os projetos são nacionais, comunais, locais, em nosso território. Não dá para começar de fora. Essas estruturas são as dos modos de produção definidos, das estruturações de classes deles decorrentes, das formas ideológicas e políticas através das quais essas realidades simultaneamente conflituosas e complementares se expressam. Externo e interno. Os conflitos internos, sociais e políticos, determinam as políticas econômicas e outras que se impõem aos Estados. Por isso mesmo, eles têm um grande peso sobre as estratégias que os Estados desenvolvem nos campos da realidade mundializada. Ou seja, a própria decisão do que faremos em relação ao movimento
do globo depende também de organização interna que faremos aqui para nós nos organizarmos, atuarmos, agirmos efetivamente. O Estado é e permanecerá ainda por muito tempo o ator principal que ocupa o primeiro plano da cena. Acima das realidades nacionais e dos conflitos e dos equilíbrios sólidos ou frágeis que delas resultam, e aparece no sistema mundial como agente ativo por excelência de sua elaboração. Ou seja, quando a gente fala sobre o Estado, ele é fruto da organização, mobilização e constituição de determinados elementos, movimentos e organizações, instituições, sei lá o que lá, do que está interno a essa realidade. Ele aparece na análise global como Estado, mas esse Estado é constituído por determinados elementos. Vamos olhar para eles. Disto resulta que muitas análises propostas a respeito do sistema mundial tratam os estados como unidades homogêneas e estáveis, algo que eles não são. A preocupação, que é minha, de inscrever-se na política transformadora implica em reconhecer toda a importância das transformações internas possíveis e desejáveis no interior desses estados. Essa preocupação apresenta também outro risco, o de negligenciar e subestimar o poder com o qual o quadro global impõe limites às transformações internas desejadas. Ou seja, também não vai ser aquele... A gente vai fazer a revolução amanhã! Peraí, meu querido. Calma. Tem que olhar o negócio direito. Não é só o nosso wishful thinking, nosso pensamento desejoso. Não é só o que a gente queria, gostaria de. Que dá para fazer. Que dá? As principais forças políticas que não optaram pela gestão do sistema tal como ele é, sejam elas chamadas de reformistas ou revolucionárias, socialistas, comunistas, nacionalistas, no bom ou no mau sentido de cada um dos termos, né, são obrigatoriamente fundadas na ação no interior dos estados. E, em seguida, definem suas opções exteriores em função da exigência da progressão do seu projeto local. Elas são bastante tentadas, em virtude disso, a simplificar suas análises do sistema mundo e a formular suas expressões ideológicas em termos que subestimam a potência das dinâmicas globais. E aqui a gente tem um risco, né, de analisar tudo que está acontecendo nesse planetinha, seja por um lado, subestimando o poder do imperialismo e dizendo, basta nós rumarmos hoje, por exemplo, como o Brasil, para fortalecer os BRICS, sem mais nem menos. Que na verdade é o que eu aposto, tá? Eu sou deste meio, obviamente, porque tá ruindo o império. Mas não dá para fazer isso de maneira ingênua. Não pode achar que, pronto, de ontem para amanhã dá para fazer. Tem que ser ligeiro, tem que ter malandragem, diplomacia brazuca. Por outro lado, não dá também para cair no fatalismo de que não há o que fazer. Gente, já era. O imperialismo estadunidense é muito embaçado. O BRICS pode fazer o que quiser, o Brasil pode fazer o que quiser, a gente vai cair. Isso aí é uma porcaria. Esses caras dominam tudo e tal. Não, meu gente. Estratégia. Tem que botar o cérebro para funcionar. Mobilizar a galera. Por isso, inclusive, quando a gente fala sobre eleições e sobre o cenário de escolher projetos de governo, né, é um projeto nacional. E a gente, quando olhar para o globo, para olhar para os movimentos que estão externos a nós, quais são os movimentos que nos ajudam quanto projeto de desenvolvimento nacional. É isso. E aí a gente faz um cálculo. Se fica batendo continência para a bandeira estadunidense, tem uma péssima informação. Não é patriota, não é nacionalista, não é popular, não é em defesa dos nossos interesses para conseguir melhorar as nossas condições de relativa autonomia em relação ao mundo globalizado. É simplesmente lambibota dos Estados Unidos. Lambibota de imperialismo, baixa a cabeça e submete. E pior, faz propaganda como se fosse a melhor coisa do mundo e como se estivesse em risco a nossa liberdade. Por isso que a gente tem que se submeter ao outro, pra gente ser livre. Vai ser burro assim em outro lugar, né? Muitos dos partidos comunistas, através dos quais se expressaram os marxismos históricos, mas também uma grande proporção de partidos socialistas e daqueles oriundos dos movimentos de libertação nacional, sofreram graves derrotas em consequência dessa subestimação. No plano da reflexão teórica, o paradigma da economia mundo surgiu justamente para corrigir a fixação abusiva sobre as dinâmicas locais e realçar as lógicas globais que enquadram e as limitam. Então, pronto. Se surge um sistema mundo como o Immanuel Wallerstein, o Giovanni Arrighi, o Samir Amin, essa galera fez, era para não cair na armadilha de olhar só para o nacional. Beleza? Show de bola. Contudo, porém, entretanto, agora o Samir Amin está dando uma volta na roda e fala, mas também não dá para negar o globo, o nacional e o territorial, minha gente. Vamos aqui dar uma olhada cada vez mais cuidadosa e acurada da realidade. Então, é importante a gente observar isso aí. A desordem completa que caracteriza a nossa época se alimenta de um convite à inação,
Que é basicamente isso que acaba acontecendo. Não há o que fazer, gente, é um destino. Não há o que fazer, estamos controlados, não há o que fazer. Cara, é inação. De um lado ou de outro, a análise incorre em travas que você não tem o que fazer. Né? Então não tem uma análise bem feita para fazer uma intervenção. É análise para não fazer nada. Ou é porque a história vai nos guiar para um mundo melhor, então você não precisa fazer nada, né? Aquelas frases do tipo, a história... Como é? A história vai dizer quem tá... Não, no futuro a gente vai saber quem tava do lado certo da história. Minha gente, a história não é uma entidade que tá no futuro esperando as coisas chegar. A história é a gente que tá fazendo. Então, não é essa entidade separada, né? Então não é isso, né? O progressismo burguês, ilustrado, mesmo de esquerda liberal, que fala, história, no futuro saberemos quem está do lado certo da história, como se a história fosse esse mundo em evolução, progressiva e humanista, e que depois o pessoal vai se arrepender do que fez no passado que não estava de acordo com essa progressão. Não, a história a gente está fazendo. E também não pode ser inação do outro sentido, de dominação. Olha, tá tudo dominado, tá tudo controlado, não há o que fazer, vamos nos render, os Estados Unidos venceram, o capitalismo venceu, o imperialismo tá aí para isso, não há o que fazer, não tem saída, não há saída, se não é esse império, o outro império e tal, e se entrega para a morte. Não. Ciência a gente não faz para fazer esse tipo de coisa. Ciência a gente faz para intervir na realidade. Intervir na realidade. A retórica dita pós-modernista abraça o Pedro Ivo, que tanto tem empregado trabalhos contra os pós-modernos. Merece seu nome, ela abandona o que considera como uma ilusão da modernidade. Os seres humanos fazem sua história. Essa é a análise do Samir Amin. Resultado concreto, mesmo que não desejado por todos os pós-modernistas. Aqui acho que o Samir Amin estava escrevendo, parou por 2 segundos e falou, vão encher o meu saco, porque os pós-modernos, como não tem critério nenhum, vão apontar outros 365 pós-modernos, que não diz a mesma coisa que esses 365. Vai dizer, não, mas não é todo pós-moderno que diz isso. Porque... Então ele falou, mas não todos, não que todos desejem isso, mas... Vai lá. Vaticina, Samir Amin. Renovação das alienações nauseabundas e reacionárias, pretensamente religiosas ou étnicas. Esse é o resultado concreto do pós-modernismo para Samir Amin. Ainda que nem todo pós-moderno deseje, o resultado é a renovação das alienações nauseabundas e reacionárias, pretensamente religiosas ou étnicas. E isso é visível com o quê? Brasil Paralelo. Revisionista de história, né? Pessoal que nega escravidão, pessoal que revê a história e diz, não foi tão ruim assim também um genocídio, né? Esse pessoal que faz essas coisas, então, sabe o que é isso? A perda de critério científico, a perda de análise da realidade, um tipo de resultado talvez não esperado ou não intencional do pós-modernismo, que ao criticar determinadas estruturas rígidas e culpabilizar determinados elementos da ciência que se desenvolveu dentro da modernidade, que sim tem problemas, contradições que devem ser criticadas, mas ao criticar, ao invés de estabelecer então uma ciência crítica renovada, há um abandono de ciência, abandono de verdade, abandono de critérios, abandono de uma série de coisas, abandono da nossa capacidade de construir a história, de realizar a história de maneira organizada e científica, e entrega, portanto, aos desejos, poderes e vontades de cada um, o que fortalece, o que fortifica, o que potencializa a ordem já vigente. Não há o que fazer, a ordem já vigente venceu. De acordo com as nossas... Pode mentir, pode usar as armas aí, porque não importa se tem verdade, se tem ciência, se não tem ciência. O que importa é a narrativa. Pô, mano, presente pra quem tem a arma na mão, pra quem tá podendo mandar no mundo de acordo com determinados poderes. Por quê? Porque agora ele não precisa nem mais se preocupar que alguém vai querer tirar isso dele, que vai querer desarmá-lo. O pessoal agora já sacou que é só fazer o que quiser. De acordo com suas vontades, vontade de potência, vontade de vencer, pode sair fazendo nada. E aí não há construção científica de alternativas e de resolução de problemas na realidade social. Caraca. A inação se disfarça, às vezes, em proposição de ação em nível mundial, substituindo os níveis nacionais, declarados impotentes pela pretensa saída da cena dos estados. Erro fatal. O próprio liberalismo, que apresenta essa leitura, é produto de políticas de Estado. O Estado é hoje o agente de execução necessário, a serviço
exclusivo dos segmentos dominantes do capital, justamente os que são mundializados. Como ele foi e pode se tornar novamente o agente de outras coalizões e forças sociais. E é esse o sentido da democracia, ou mesmo da construção da democracia, adiciono eu, querido Samir Amin, com todo respeito. Mas o ponto é, já que não há o que fazer, já que a saída é só pelo mundo, só se todo mundo for internacionalizado, só se a gente criar uma grande comunidade solidária internacional, e aí cria um monte de idealização. Não pode ter Estado, todo Estado é uma estrutura de opressão, o Estado é do mal, o Estado vilão. Pô, gente, mesmo com a ideia progressista de que tem que superar o Estado, de que há relações de dominação, a gente tem que cair na realidade. O Estado é um instrumento à disposição para a construção de projetos. Assim como qualquer outro instrumento social, é um instrumento à disposição. E na história moderna, nós aprendemos que é por meio do Estado que se faz intervenções sistemáticas no mercado. É por meio do Estado que se faz construção sólida de projetos duradouros. É por meio do Estado que a gente coordena e pode utilizar das forças existentes para potencializar a força e o poder popular. Simples assim. Mas nada. Desculpa, fiquei um pouco irritado. A ação proposta em um nível mundial se resume então a um repertório de pequenas ações, de ajustes e reparações de alguns danos, promovidas por uma constelação de ONGs que pretendem construir a sociedade civil, né, a sociedade civil mundial. Política nunca mais, esta é rejeitada sempre com horror. Disso decorre, entre outras consequências, um recuo do potencial de democratização, reforçado por sua vez pelas novas alienações. Abre-se mão do Estado, abre-se mão da luta pelo Estado, pensa só no pequeno, nas organizações voluntárias. Tem que ter organização social? Tem que ter mobilização de bairro? Tem que ter associação tem que, mas é o Estado, o raio do mecanismo que a gente tem para coordenar todos esses outros movimentos pequenos. Senão não dá, gente. Se não tiver esse tipo de projeto nacional e saber que esse é um instrumento necessário, fica só nas pretensões de boa ação, de ONGs internacionais, de solidariedade aparente de garganta, sem ter força para realizar efetivamente o necessário. Inclusive, Lenin já tinha sacado isso em Estado e Revolução. Mas tudo bem. Nunca mais luta de classes. Esses cafonas, obviamente. Nossa, como eu odeio quem diz que é tão demodé falar em luta de classes. Minha gente, não é São Paulo Fashion Week. É análise da realidade social. É análise do capitalismo. Pô. Deveríamos, no entanto, lembrarmos-nos que toda essa retórica foi inventada nos Estados Unidos. Devemos saber que os think tanks inspirados pela CIA foram seus iniciadores, justamente como substituta para a democracia, reduzida assim à farsa dita eleitoral e pluripartidarista. Ai, que preguiça. E eu consigo pensar num monte de think tank, ONG, movimento que está estruturado nessa baboseira aqui. Enredado nessa ideologia da passividade, Antônio Negri, proclama com extrema arrogância que o império é o manifesto do alteromundalismo. Pouco importa para mim nesse momento avançar nesse tema. O que me importa agora é a tese do Amin. Na realidade, ele não é nada mais do que o manifesto da direita inteligente que se empenha em cooptar o altermundialismo para aniquilar seu potencial e transformador da realidade. Ou seja, pegar aquilo que é um projeto de alternativa mundial e diluir dentro de soluções dentro da globalização vigente. Então você pega qualquer projeto de alternativo, de mundo alternativo, que vai ter que ter o quê? Estrutura nacional, né? Vai ter que ter estruturas de poder local e tudo mais, e dilui numa ideia de que não, mas veja, essa globalização que foi feita, agora só falta a gente ajustar a solidariedade. O Estado é malvadão e a gente precisa então se organizar entre nós aqui, nas ONG e nas associações internacionais, né? E a paz mundial será construída. Hoje está menos forte isso, mas em 2005, meu amigo, isso aqui devia ser um bagulho muito doido, que era os processos de construção de ONG para tudo quanto é lado, né? E negação de estruturas governamentais e estatais efetivamente. O título escolhido para páginas que seguem, o imperialismo passado e presente, refere-se diretamente à minha tese central, a saber, de que a expansão global do capitalismo foi imperialista em todas as etapas de sua história, e assim permanece por todo o futuro vislumbrável, enquanto o sistema permanecer essencialmente fundado sobre a lógica do capitalismo. A tese forte do Samir Amin aqui é dizer, o imperialismo, ele é presente
presente e constitutivo do processo de expansão do capitalismo. Não é um elemento que surge depois do capitalismo vigido. Ele sempre esteve ali, em duas etapas distintas, e hoje, para ele, estaremos numa terceira etapa. Esse é um ponto de vista raramente partilhado pelos analistas do sistema global da mundialização. É, aliás, razão pela qual as transformações do sistema são geralmente lidas como a resultante exclusiva das relações entre dominantes, as grandes potências, o que confronta o preconceito ocidentalocêntrico. Que é isso, os caras vão falar sobre mundo, sistema mundo, economia global, olha só para os países do centro e não olha para as periferias. Exatamente porque as decisões sobre tudo estaria já pressuposta e ideologizada na cabeça do analista como na mão de quem domina, de quem manda. É quem manda quem decide o futuro. Se cai ou não. Se segue ou não. Se transforma ou não. E o resto fica esperando. É espectador. E não é assim. Por essa mesma razão, a reflexão exclui de seu campo de observação a enorme maioria dos povos do planeta, 70% a 80%, e se abstém em consequência de propor o que quer que seja que possa realmente mudar o mundo, o verdadeiro em sua totalidade. A interação entre a dinâmica interna, de ajuste ou de confronto, e a dinâmica global do capitalismo imperialista produziu o que chamam de culturas políticas diferenciadas. Pô, esse conceito é bem interessante, inclusive, mas a gente já chega lá. Ela produziu, entre outras, as culturas políticas da submissão às exigências do capitalismo. O liberalismo estadunidense é a sua melhor expressão. E aquelas de um novo questionamento das relações sociais fundamentais próprias ao capitalismo, produzidas pelas três grandes revoluções do nosso tempo moderno. Francesa, a russa e a chinesa. Isso aqui já é sensacional. Ó, culturas políticas diferenciadas. Dentro dessa concepção, desse conceito, ou seja, que no processo de desenvolvimento do capitalismo, no qual sempre teve presente o imperialismo, a construção de culturas políticas diferenciadas demonstra para nós que mesmo uma ordem global vigente, ela não é uma totalidade homogênea, senão que há construções e agentes completamente distintos, que colocam em risco constante essa própria ordem globalizada vigente. Então, enquanto ela se constitui positivamente, ela já vai apresentando seus elementos e construindo os elementos de sua negação, de sua destruição, ao mesmo tempo. Então, quando ele fala sobre três grandes revoluções e destaca a francesa, que é uma revolução liberal, propriamente dita, mas que instaura a república e determinados valores que vão animar uma série de lutas populares do mundo inteiro, com todas as suas contradições, e propriamente burguesa, mas faz isso, tá? No mundo todo, com a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, sei lá, cara. A russa, que é uma revolução comunista, depois a construção da União Soviética, como um projeto de transformação desse modo de produção. Assim como a chinesa, que faz o mesmo, mas toma um caminho distinto do russo. E hoje é determinante para compreender o que está acontecendo no mundo. Só que se a gente lê da maneira como normalmente se apresenta a história, o que acontece? Nos é colocado na cabeça que do nada surgiu uma União Soviética. Do nada surgiu uma China. São acidentes da história. O natural seria o imperialismo, o capitalismo e a globalização. E essas irrupções são acidentais. Porque só se observa desse ponto de vista. Do mercado mundial, de quem dominou, da construção da globalização. E não se percebe na constituição das políticas, das culturas políticas diferenciadas, dos diferentes estados, das diferentes nações, que se desenvolvem no interior desse processo e que já criam as dinâmicas da própria negação desse processo. E a gente teria que analisar assim, captando esses dois elementos. Isso é uma análise científica da realidade, que te permite rever a história, não para negar algo que aconteceu, mas para complementar um quadro efetivamente do que está acontecendo, para entender, cara, como é possível a China fazer o que ela faz hoje? Como foi possível a União Soviética em pouquíssimo tempo construir um negócio bizarro que rivalizou com o capitalismo, que rivalizou com o centro do poder econômico mundial, que rivalizou com a sede do imperialismo militar que era os Estados Unidos? Pô, como isso foi possível? Saca? Então, é importante entender esses processos que a mim está chamando a atenção. A construção de uma alternativa ao sistema do mundo atual deve partir da releitura crítica e autocrítica daquilo que as forças políticas que reivindicaram essas revoluções, os marxismos e os marxismos históricos aí se incluem, deduziram a partir delas em termos de estratégias de ação. Ela implica a produção de uma nova cultura política de esquerda à altura do nosso desafio de hoje, que é construir um mundo alternativo. E aí, para a gente poder falar sobre finalmente, imperialismo, a gente chega aqui.
O imperialismo, estágio permanente do capitalismo mundializado realmente existente. Aqui foi uma malandragem do Amin. Texto famoso do Lenin, imperialismo, estágio superior do capitalismo, ou estágio avançado do capitalismo, estágio evoluído do capitalismo. Tese do Amin. Imperialismo, estágio permanente do capitalismo, que é mundializado, realmente existente. Então, do capitalismo que se mundializa e se constitui a partir da estrutura mundializada, o imperialismo sempre esteve presente aí. Nossa, mas será que é a mesma coisa? Não, não é. E aí muda consideravelmente o modo de trabalhar o tema. Ainda que, para falar sobre imperialismo, o Amin utilize o Lenin. Mas ele vai falar, olha, utilizando o Lenin, vamos olhar ou rever essas estruturas de constituição do capitalismo, já considerando que desde sua mundialização tem um elemento perene presente, que é o imperialismo como elemento. E vamos analisar como ele muda, como ele se transforma e como ele constrói as bases de sua própria derrocada. A confusão mantida no discurso dominante entre o conceito de economia de mercado e o de capitalismo está na raiz de um enfraquecimento perigoso da crítica dirigida às políticas em curso. Veja, confusão entre economia de mercado e capitalismo. Não são a mesma coisa. É isso que o Amin está dizendo. Economia de mercado e capitalismo não é a mesma coisa. Não confunda. O mercado, que se refere naturalmente à concorrência, não é o capitalismo, cujo conteúdo é definido precisamente pelos limites à concorrência decorrentes do monopólio ou oligopólio de alguns, excluindo os demais da propriedade privada. O capitalismo, cujo conteúdo é definido precisamente pelos limites à concorrência decorrentes do monopólio ou oligopólio de alguns, excluindo os demais da propriedade privada. E isso eu recomendo muito que vocês vejam o react, que eu vou deixar aqui na descrição, se eu lembrar, que a gente fez ao Gustavo Machado debatendo com aquele milionário maluco lá. Monopólio é efeito do próprio tipo de concorrência dentro do mercado do capitalismo. E aí eu recomendo inclusive outro livro, que é do Paul Baran e do Paul Suisse, o Capitalismo Monopolista, que explica bastante isso aí, tá? Então fica a dica aí, também de referências. O mercado e o capitalismo constituem dois conceitos distintos. O capitalismo realmente existente é, de fato, o contrário do mercado imaginário. Pô! Aqui já matou 78% dos liberais. Que sonham, imaginam, um mercado imaginário do além, um sonho lindo de verão, no qual todos trocam entre si, um troca-troca liberado, tranquilo, sem barreiras, sem limites, e que magicamente tudo isso conduz a cada vez mais liberdade. E que na disputa constante desse troca-troca de capitais, um circula para o outro, um vai para lá, o outro para cá, e do nada toda a riqueza é sempre distribuída, gerando vitória para todos. Todo mundo sai feliz, todo mundo sai ganhando. Se organizar direitinho, todo mundo ganha. Basicamente seria isso. Contudo, porém, todavia, entretanto, seguindo as regras do próprio capitalismo, do próprio mercado, o seu objetivo é eliminar a sua concorrência. Portanto, se você tem capital acumulado, você vai comprar qualquer potencial concorrente. Vai tentar destruir ele. É óbvio. Porque se você não fizer isso, você vai perder. Então o teu esforço é tirar o teu concorrente. O teu esforço é acumular o máximo possível. Então você compra as pequenas empresas, você compra uma tecnologia nova e você tem mais capital para investir no desenvolvimento, na inovação e não sei o que lá. Você concentra cada vez mais capital. Quem tem muito concentra cada vez mais pela própria dinâmica do mercado capitalista. Isso é a realidade. Então a concorrência dentro do mercado capitalista conduz ao monopólio. Essa é a realidade. Contudo, o sonho de verão do jovem liberal é que o mercado é um grande troca-troca livre entre todos. Que jamais aconteceu. E jamais acontecerá. Na história. Na realidade. Além disso, o capitalismo, encarado abstratamente como um modo de produção, se baseia no mercado integrado em suas três dimensões: o mercado dos produtos do trabalho social, mercado de capitais e mercado de trabalho. Mercado dos produtos do trabalho social, aquilo que é produzido efetivamente, o mercado de capitais, aquilo que a gente vai fazer circular
para fazer os investimentos, para acumular riqueza, aumentar a taxa de lucros, os cabal 4. E o mercado de trabalho, a força de trabalho que vai circular também. Tem que circular essas três coisas abertamente. Aí constitui o mercado capitalista efetivamente. Se não tem esses elementos, não é um mercado capitalista. Conjugados. Mercado de produtos de trabalho, mercado de capital e mercado de trabalho. Por que mercado de trabalho? É porque nós... Preste atenção, sempre que você ouvir essa expressão, mercado de trabalho, você é uma peça. Eu sou uma peça. A minha filha de 5 anos está sendo preparada para ser uma peça que vai se vender no mercado do trabalho. Vai vender as horas de sua vida, sua força, o seu corpo no mercado de trabalho. Para que outro utilize da sua força, do seu tempo, da sua vida, para realizar uma produção de acordo com os seus interesses privados, esse que é dono do meio de produção, não de acordo com interesses sociais. Então nós nos colocamos no mercado de trabalho porque nós somos só mais um produto dentre os demais. No limite é isso. O capitalismo compreende assim. E a dinâmica no mercado te entende como um produto que tem um preço. O preço é o valor da sua hora trabalhada. Teu salário. Mas o capitalismo considerado como sistema mundial realmente existente se baseia na expansão mundial do mercado somente nas duas primeiras dimensões. Isso é importante. Apesar de tudo isso, o mercado de trabalho constituído são mercados de trabalho fragmentados. O de capitais circula, então a gente tem circulação dos capitais. Os produtos circulam com mais facilidade, mas o mercado de trabalho não. A pessoa não pode cruzar a fronteira. Ela está barrada. Por que ela está barrada? Trump, por quê? Vamos lá. Assim, encontra-se excluída a constituição de um verdadeiro mercado mundial de trabalho, em virtude da persistência das fronteiras políticas de Estado, apesar da mundialização econômica sempre mutilada. Por essa razão, o capitalismo realmente existente é necessariamente polarizador em escala mundial e o desenvolvimento desigual que ele institui torna-se uma violenta contradição que cresce constantemente e não pode ser superada no quadro de sua própria lógica. Aqui eu teria até críticas a fazer ao nosso querido Samir Amin. Mas o ponto interessante de sua argumentação é: há uma contradição flagrante ao você barrar a circulação do mercado de trabalho. E essa contradição já exprime uma série de problemas na dinâmica do imperialismo e no próprio sistema do capitalismo, que cria contradições mais potencializadas ainda ao não permitir que a mão de obra circule livremente, ao não permitir que o trabalho, como força de trabalho de mercadoria, possa seguir pelo mundo, possa passar por aí. Aqui não se discute por que faz isso, mas isso abre contradições importantes. Os centros são produto da história. Centro do mercado mundial. A gente tem um vídeo aqui que a gente falou sobre isso. Não lembro qual. Lembrei. Do Trump. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Esta permitiu, em determinadas regiões do sistema capitalista, a constituição de uma hegemonia burguesa nacional e de um Estado que também qualificaremos como capitalista nacional. Em alguns. Hein? Burguesia e Estado burguês são aqui inseparáveis, e somente a ideologia liberal pode, contra toda a realidade, falar de uma economia capitalista fazendo abstração do Estado. Somente uma ideologia liberal pode, contra toda a realidade, né? Você tem que... Tá indo contra o fato, contra a realidade, tá batendo a cabeça na parede. Falar de uma economia capitalista fazendo abstração do Estado, fingindo que não tem, que é só o produto que tá circulando, fingindo que são só os capitais, os empresários. Cara, como se isso fosse resolver o bagulho, quando o Estado é constitutivo dessa economia, é presente nessa economia e determinante para salvar ela diariamente. Veja o que os Estados Unidos fazem. Desde que tem quebra de qualquer coisa, de banco, quebra de não sei o que, faz a mesma coisa. O que o Brasil faz? A gente tributa pobre, tributa tudo para poder pagar a dívida para rico. Para segurar o sistema lá em cima. Para não deixar a peteca do capitalismo financeiro cair. O Estado burguês é nacional quando ele domina o processo de acumulação, evidentemente nos limites das coações exteriores. Nesse caso, essas coações são intensamente relativizadas pela sua própria capacidade de reagir à sua ação, e até mesmo de participar em sua elaboração. Quanto às periferias, elas se definem simplesmente de forma negativa. Preste atenção! São as regiões que, no sistema capitalista mundial, não são erigidas como centro. Elas não têm relativa autonomia.
Elas não decidem sobre o que vão produzir. Elas produzem para atender os centros. Elas se inserem no mercado mundial assim. A elite nacional das periferias se insere no mercado mundial vendendo produtos básicos de matéria-prima, superexplorando o trabalho, sem projeto de desenvolvimento nacional. Porque se tiver um projeto de desenvolvimento nacional, vai ter que rivalizar com o centro. E, portanto, não vai ter aumento de taxa de lucro e não vai ocupar uma cadeirinha ali mais privilegiada internamente. Sacou? Então, para o cara é mais vantajoso ficar vendendo gado do que desenvolver indústria. Porque o gado está dando para ele o acúmulo de capital que ele precisava. Pode superexplorar o trabalho tranquilo e ocupar um lugar no mercado mundial. E o desenvolvimento do país, e a nação, e o projeto econômico. Aí, meu amigo, eles não estão nem aí para isso. São então os países e regiões que não dominam localmente o processo de acumulação, que é, pois, definido principalmente pelas coações externas. As periferias não são, por essa razão, estagnantes, apesar de seu desenvolvimento não ser similar ao que caracteriza os centros nas etapas sucessivas da expansão global do capitalismo. A burguesia e o capital local não são necessariamente ausentes da vida social e política local, e as periferias não são sinônimo de sociedades pré-capitalistas. Isso é importante também. Se é a periferia do mundo, não é porque a gente é menos capitalista. Não é porque a gente deixou de ser capitalista. Ou é pré-capitalista. Não, é porque a nossa inserção no capitalismo se dá como periferia, como não centro industrializado. Mas a existência formal do Estado não é sinônimo de Estado capitalista nacional, mesmo que a burguesia local controle amplamente esse aparelho, se ela não dominar o processo de acumulação. Ou seja, se ela for submissa ao externo, submissa à elite de outro país. Não tem controle sobre a acumulação capitalista. Não decide sobre ela. É a nossa elite chamada entreguista, que bate, então, continência para a bandeira estadunidense. O imperialismo, então, não é um estágio, nem mesmo o estágio supremo do capitalismo. Aqui ele está criticando e discutindo com Lenin, e agora todos os leninistas, como eu, vão começar a ficar oriçados. Falar, o que você está falando, querido? Deixa o meu Lenin em paz. Ele é, desde a origem, imanente à sua expansão. A conquista imperialista do planeta pelos europeus e seus filhos norte-americanos ou estadunidenses se desdobrou em dois tempos e dá início, talvez, a um terceiro. O primeiro momento desse desenvolvimento devastador do imperialismo foi organizado em torno das conquistas das Américas, no quadro do sistema mercantilista da Europa Atlântica da época. As devastações desse primeiro capítulo da expansão capitalista mundial, genocídio dos índios, tráficos de escravos africanos, produziram, com atraso, as forças de libertação que questionaram as lógicas que as comandavam. Preste atenção. As forças de libertação questionaram as lógicas que as comandavam surgem no processo de expansão do capitalismo global ou do capitalismo mundial. Das contradições desse processo. É analisar a realidade, percebendo a posição, como diria Marx, a intelecção positiva da realidade, que assume ao mesmo tempo seu caráter negativo, ou seja, a contradição que nega a ordem que estava se expandindo. Os efeitos contraditórios da realidade que são ao mesmo tempo. A primeira revolução do continente foi a dos escravos de Santo Domingos, o São Domingos, atualmente Haiti, no fim do século XVIII. Seguida de mais um século depois de uma Revolução Mexicana dos anos de 1910. Abraço Zapata. E 50 anos mais tarde pela de Cuba, em 1959. Valeu Che, valeu Fidel. E se não enumero aqui a famosa Revolução Americana, entre aspas, nem a das colônias espanholas, que rapidamente se seguiu, com Bolívar, por exemplo, é porque nesses casos tratou-se apenas de uma transferência de poder de decisão das metrópoles para os colonos para fazer a mesma coisa, ou seja, dar continuidade ao mesmo projeto com ainda mais brutalidade, sem ter que dividir os lucros com as mães pátrias de origem. O que ele está dizendo aqui é que os efeitos dos processos de lutas republicanas que rolaram no continente latino-americano pelos espanhóis, a luta burguesa, também republicana, da Revolução Americana, ou estadunidense, se deram não como uma ruptura e uma construção de uma nova ordem, ou tentativa de construção de uma nova ordem, como foi no Haiti, como foi no México e como foi em Cuba, senão que automaticamente são movimentos das elites que herdam uma posição de
submissos a uma nova ordem, uma ordem capitalista de exploração que já estava sendo constituída desde o período da colonização. A mudança da colonização para o processo capitalista, contudo, o papel desempenhado por essas elites não contesta a ordem, ao contrário, busca se inserir nela, reproduzindo um papel semelhante ao que se fazia anteriormente. É basicamente esse o argumento, com todos os problemas que ele pode ter, mas é muito interessante. O segundo momento da devastação imperialista foi construído em base na Revolução Industrial e se manifestou pela submissão colonial da Ásia e da África. Abre aspas, abrir mercados e apoderar-se das reservas naturais do globo eram as reais motivações, como é sabido hoje em dia. Né? Então, não era bem você expandir capitalismo só, sabotar e extrair os territórios, como aconteceu na Índia, na China, nos continentes africanos e tudo mais. Não, no continente africano, nos países africanos, que depois se tornaram estados divididos pela própria estrutura colonial, que trouxe um monte de problema. Ai, meu Deus do céu, que ódio que eu tenho desses processos. A agressão imperialista mais uma vez produziu as forças que combateram o projeto, as revoluções socialistas, da Rússia, da China, não por acaso situadas nas periferias das vítimas da expansão imperialista e polarizada do capitalismo realmente existente, e as revoluções de libertação nacional. Mesma coisa ele fez de análise da América, ele está fazendo da Ásia e de África. Sua vitória impôs meio século de intervalo, o pós-Segunda Grande Guerra, que contribuiu para a ilusão de que finalmente o capitalismo, obrigado a se ajustar a essas condições, estaria conseguindo se civilizar. E veja que interessante. Essa análise do Amin está chamando a atenção que o capitalismo se globalizou tendo que se ajustar às lutas de libertação nacional. Ou seja, não foi só uma imposição de cima para baixo, como se estava tudo dentro do plano. Teve conflito. A construção desse projeto global teve que se ajustar às lutas de libertação nacional, aos efeitos da Revolução Russa, aos efeitos da Revolução Chinesa, aos efeitos da Revolução Cubana, aos efeitos da Revolução Mexicana. Esses movimentos exigem com que esta ordem globalizada se ajuste, se altere. Por exemplo, tenha que incorporar direitos trabalhistas, tenha que incorporar estado de bem-estar social, tenha que incorporar um monte de outras coisas que não estava no plano, porque o plano era extrair o máximo. E por que não foi extraindo no máximo? Porque há lutas internas que influenciam essa construção da globalidade, que influenciam esse capitalismo. Então, se há um imperialismo permanente em duas etapas, esse imperialismo também é constantemente contestado. Essa é a sacada do Samir Amin. Estamos hoje nos confrontando com o início do desenvolvimento de uma terceira onda de devastação do mundo pela expansão imperialista, encorajada pela derrocada do sistema soviético e dos regimes do nacionalismo populista do terceiro mundo. Os objetivos do capital... Aqui populista não tem sentido negativo, tá? Os objetivos do capital dominante permanecem os mesmos: o controle da expansão dos mercados, a pilhagem dos recursos naturais do planeta, a superexploração das reservas e da mão de obra da periferia, ainda que operando em novas condições e, em certos aspectos, muitos diferentes daqueles que caracterizam a fase precedente do imperialismo. E é muito, muito interessante a gente perceber, nesta dinâmica que nós estamos tratando, que esse imperialismo, nesse sentido, nessa dinâmica, ele agora ocorre dentro do sistema global, como ele se estabelece, sob novas contradições, e para o Samir Amin, vai começar uma nova onda dessa expansão, que vem, primeiro, no sentido desse avanço de gestão do capital financeiro global, e que, como ele vai apresentar durante o texto, vai entrar em crise. Vai exigir, portanto, uma nova rodada de lutas, entre aspas, nacionais. Uma nova rodada de fortalecimento do imperialismo tão violento quanto o anterior. Isso escrito em 2005, percebendo a dinâmica das estruturas. Mas essa argumentação eu só continuo se esse vídeo render bem. Um vídeo gigante, 1 hora e lá vai pedrada. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir esse conteúdo aqui, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, porque aí a gente segue um pouco mais desse papo sobre imperialismo, como o Samir Amin trabalhou. Beleza? É isso aí, minha gente. Valeu. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo como você pode apoiar o meu trabalho e seguiremos trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!